Goiânia, setembro de 1987. O sol escaldante do meio-dia refletia nas ruas de terra do bairro de Vila Mutirão, onde o silêncio era quebrado apenas pelo barulho distante de carroças e o canto ocasional de galinhas. No centro desse cenário, um prédio abandonado, outrora um hospital particular, erguia-se como um fantasma do passado. Suas janelas quebradas e paredes rachadas contavam histórias de abandono e descaso. Dentro do prédio, em uma sala escura e empoeirada, estava um aparelho de radioterapia abandonada. Dentro dele, uma cápsula de chumbo guardava um segredo mortal, o Césio-137, um material radioativo que brilhava com um azul hipnotizante quando exposto à luz. O aparelho, que já salvou vidas, agora era apenas mais um entulho esquecido. 2 homens, Roberto e Wagner, entraram no prédio naquela tarde. Eram catadores de materiais recicláveis, sempre em busca de algo valioso para vender. Roberto, o mais velho, era um homem prático, de mãos calejadas e olhos cansados. Wagner, mais jovem, tinha um sorriso fácil e uma curiosidade insaciável. "Olha isso aqui!" exclamou Wagner, apontando para o aparelho. "Deve valer uma grana no ferro velho." Roberto hesitou. Algo naquele objeto parecia estranho. Mas a necessidade falou mais alto. Com ferramentas improvisadas, eles conseguiram abrir o aparelho e retirar a cápsula de chumbo. Dentro dela, o Césio-137 brilhava suavemente, como uma joia rara. "Que diabo é isso?" murmurou Wagner, encantado pelo brilho azul. "Não sei, mas vamos levar. O dono do ferro velho paga bem por essas coisas", respondeu Roberto, tentando disfarçar a inquietação. No ferro velho, a cápsula chamou a atenção de todos. O dono, um homem astuto chamado Devair, ficou fascinado pelo brilho. Ele não entendia o que era aquilo, mas sabia que poderia atrair curiosos. Abriu a cápsula e expôs o Césio-137, que agora brilhava intensamente como uma estrela caída do céu. A notícia do objeto mágico se espalhou rapidamente. Vizinhos, amigos e até crianças começaram a visitar o ferro velho para ver o brilho azul. Ninguém sabia do perigo. Ninguém imaginava que aquela luz encantadora era um veneno invisível, capaz de destruir vidas. Entre os curiosos estava Maria, uma jovem mãe que levou o filho pequeno para ver o tesouro. Ela ficou maravilhada com o brilho, mas, ao voltar para casa, começou a sentir uma fraqueza estranha. Seu filho, que tocou o pó radioativo, começou a vomitar horas depois. Enquanto isso, no ferro velho, Devair continuava a exibir o Césio-137, orgulhoso de sua descoberta. Ele não sabia que, ao mexer com aquela luz azul, havia desencadeado uma tragédia que mudaria para sempre a vida de todos ao seu redor. A notícia do brilho mágico se espalhou como fogo em palha seca. O ferro velho de Devair tornou-se um ponto de encontro para moradores curiosos que chegavam em grupos para ver a cápsula de Césio-137. O fascínio pelo azul hipnotizante era tanto que as pessoas se revezavam para segurar a cápsula, passando-a de mão em mão como se fosse um tesouro sagrado. Crianças brincavam com o pó radioativo, espalhando-o pelo chão e até mesmo esfregando-o na pele, achando que era uma espécie de tinta brilhante. Maria, a jovem mãe que havia visitado o ferro velho no dia anterior, acordou naquela manhã com uma sensação de mal-estar que não conseguia explicar. Sua pele estava quente e uma dor de cabeça latejante a impedia de se levantar da cama. Seu filho, Pedro, de apenas 6 anos, estava pior. Ele vomitava incessantemente e manchas vermelhas começaram a aparecer em sua pele. Assustada, Maria decidiu levá-lo ao médico, mas, no caminho, notou que outras pessoas do bairro também pareciam doentes. No ferro velho, a situação começava a ficar fora de controle. Devair, que havia manipulado a cápsula com as próprias mãos, começou a sentir queimaduras estranhas em seus dedos.
Sua esposa, Gabriela, que também havia tocado no material, estava com tonturas e náuseas. Mesmo assim, ele insistia em manter a cápsula exposta, convencido de que havia encontrado algo valioso. "Isso aqui vai nos deixar ricos", dizia Devair, ignorando os sinais de que algo estava terrivelmente errado. Enquanto isso, Roberto e Wagner, os catadores que haviam retirado a cápsula do prédio abandonado, começaram a sentir os efeitos da radiação. Roberto, que havia carregado a cápsula nas costas, desenvolveu feridas profundas em seus ombros. Wagner, que havia tocado diretamente no pó, estava com dificuldade para respirar e sua pele começou a descamar. A contaminação não se limitava às pessoas. O pó radioativo havia se espalhado pelo chão do ferro velho, contaminando o solo e os objetos ao redor. Um cachorro que lambia o chão morreu horas depois e as plantas próximas começaram a murchar. Ainda assim, ninguém associou esses eventos ao brilho azul. Foi só quando uma professora do bairro, Dona Clara, notou que várias crianças da escola estavam faltando e que muitas delas apresentavam sintomas semelhantes, que a suspeita de algo maior começou a surgir. Ela decidiu investigar e, ao visitar o ferro velho, ficou chocada com o que viu. Pessoas doentes, feridas abertas e um brilho azul que parecia saído de um pesadelo. "Isso não é normal", murmurou Dona Clara, decidida a alertar as autoridades. No hospital municipal, os médicos começaram a receber um número crescente de pacientes com sintomas inexplicáveis: queimaduras, vômitos, diarreia e fraqueza extrema. A princípio, pensaram em uma epidemia de alguma doença infecciosa, mas os sintomas não batiam com nada que conheciam. Foi quando um dos médicos, Dr. Álvaro, ouviu falar do brilho azul e decidiu investigar. "Isso pode ser radiação", disse ele alarmado após ouvir as descrições dos pacientes. "Precisamos agir rápido." Enquanto isso, Maria e Pedro chegavam ao hospital. A condição do menino era crítica e sua pele começava a descamar em grandes pedaços. Maria, desesperada, implorava por ajuda, mas os médicos não sabiam o que fazer. A cidade estava à beira do caos e ninguém ainda entendia a gravidade do que havia sido desencadeado. O Hospital Municipal de Goiânia estava em estado de emergência. Os corredores, antes silenciosos, agora ecoavam gritos de dor e desespero. Famílias inteiras chegavam carregando parentes enfraquecidos, com queimaduras misteriosas e sintomas que nenhum médico conseguia explicar. A equipe médica, sobrecarregada, lutava para manter a ordem, mas a falta de informações precisas tornava tudo ainda mais caótico. Dr. Álvaro, o médico que havia levantado a hipótese de contaminação por radiação, estava no centro do furacão. Ele havia conseguido contato com especialistas em física nuclear de São Paulo, que confirmaram suas suspeitas. O brilho azul era quase certamente Césio-137, um material altamente radioativo. A notícia o deixou em pânico. "Precisamos isolar os contaminados imediatamente!" gritou ele, correndo pelos corredores. "E alguém tem que avisar as autoridades sobre o ferro velho." Enquanto isso, no bairro de Vila Mutirão, o caos se instalava. As pessoas começaram a perceber que algo estava terrivelmente errado. Vizinhos que haviam visitado o ferro velho agora estavam doentes, e boatos de uma maldição ou praga começaram a circular. Alguns moradores, em desespero, tentavam fugir da cidade, mas a contaminação já havia se espalhado além do bairro. Maria, ainda no hospital, assistia impotente ao sofrimento do filho. Pedro estava inconsciente, conectado a aparelhos que mantinham suas funções vitais estáveis, mas sua pele continuava a se deteriorar. Ela mesma começava a sentir os efeitos da radiação. Suas unhas estavam soltando e uma fraqueza extrema a impedia de ficar em pé por muito tempo. A culpa a consumia por ter levado o filho para ver o brilho azul. No ferro velho, a situação era ainda pior. Devair, que havia sido o principal divulgador do tesouro, estava gravemente doente. Suas mãos, que haviam manipulado a cápsula,
estavam cobertas por feridas necrosadas e ele mal conseguia respirar. Sua esposa, Gabriela, tentava cuidar dele, mas ela também estava contaminada. O local, antes movimentado, agora estava vazio, com exceção de alguns curiosos que ainda se arriscavam a se aproximar, ignorando os perigos. Roberto e Wagner, os catadores que haviam retirado a cápsula do prédio abandonado, estavam entre os mais afetados. Roberto foi levado ao hospital em estado crítico, com queimaduras internas causadas pela radiação. Wagner, mais jovem e aparentemente mais resistente, tentava ajudar os vizinhos, mas sua saúde também se deteriorava rapidamente. Ele começou a questionar se valerá a pena mexer naquela cápsula. As autoridades, finalmente alertadas, começaram a agir. Equipes de emergência foram enviadas ao Ferro Velho, mas a falta de preparo para lidar com um desastre nuclear tornava a situação ainda mais complicada. Os bombeiros, usando equipamentos improvisados, tentaram isolar a área, mas muitos deles acabaram contaminados. A cápsula de Césio-137 foi recolhida, mas o pó radioativo já havia se espalhado pelo solo, pela água e pelo ar. A cidade inteira entrou em pânico. As escolas foram fechadas e os moradores foram orientados a ficar em casa. As ruas, antes movimentadas, agora estavam desertas, com apenas o som das sirenes das ambulâncias quebrando o silêncio. A mídia começou a noticiar o caso, e a palavra Césio-137 tornou-se sinônimo de terror. Enquanto isso, Maria, no hospital, segurava a mão do filho e rezava por um milagre. Ela não sabia se Pedro sobreviveria ou se ela mesma veria o amanhã. A única certeza era que a vida em Goiânia nunca mais seria a mesma. O sol nascia sobre Goiânia, mas a cidade parecia envolta em uma névoa pesada, não de poeira ou fumaça, mas de medo e desespero. As ruas estavam vazias e o silêncio era perturbador. O que começara como uma curiosidade inocente em torno de um brilho azul havia se transformado em uma tragédia de proporções inimagináveis. No hospital, a situação era desoladora. As equipes médicas, agora com o apoio de especialistas em radiação, trabalhavam sem descanso para tratar os contaminados. Salas inteiras foram isoladas para abrigar os pacientes mais graves e os corredores estavam repletos de macas improvisadas. Dr. Álvaro, exausto, mas determinado, coordenava os esforços, tentando salvar o maior número de vidas possível. Maria, ainda ao lado de Pedro, via o filho lutar contra a radiação que consumia seu pequeno corpo. Os médicos haviam feito o possível, mas a contaminação era severa. Na madrugada daquele dia, Pedro parou de respirar. Maria, devastada, segurou o filho nos braços pela última vez, suas lágrimas caindo sobre o rosto pálido e sem vida da criança. Ela sabia que a culpa a perseguiria para sempre. Enquanto isso, as autoridades começaram a tomar medidas mais drásticas. A área ao redor do Ferro Velho foi completamente isolada, e equipes especializadas em contenção de materiais radioativos foram enviadas de outras partes do país. O solo contaminado foi removido, e toneladas de entulho e objetos foram enterrados em um local seguro, longe da cidade. As casas de muitos moradores foram interditadas e famílias inteiras foram realocadas para abrigos temporários. Devair, o dono do Ferro Velho, não sobreviveu aos efeitos da radiação. Ele morreu em uma cama de hospital, cercado por sua família, que também havia sido contaminada. Sua esposa, Gabriela, sobreviveu, mas carregaria as cicatrizes físicas e emocionais pelo resto da vida. Roberto, o catador que havia retirado a cápsula do prédio abandonado, também não resistiu. Wagner, mais jovem, conseguiu sobreviver, mas passaria anos lutando contra problemas de saúde causados pela exposição ao Césio-137. A cidade inteira foi colocada em alerta. Campanhas de conscientização foram realizadas para informar a população sobre os perigos da radiação, e exames médicos foram oferecidos a todos os moradores.
Apesar dos esforços, o número de vítimas continuava a crescer. De acordo com os registros, 66 pessoas morreram diretamente por causa da contaminação e mais de 1,4 mil foram afetadas de alguma forma. A tragédia do Césio 137 em Goiânia ganhou repercussão internacional, expondo a falta de regulamentação e segurança no manejo de materiais radioativos no país. O caso levou a mudanças significativas nas leis e na fiscalização, mas o custo humano foi imensurável. Anos depois, a cidade ainda carregava as marcas do acidente. Um memorial foi erguido em homenagem às vítimas, e todos os anos, no aniversário da tragédia, familiares e sobreviventes se reuniam para lembrar daqueles que haviam partido. Maria, agora uma ativista pela segurança nuclear, estava sempre presente, compartilhando sua história na esperança de que algo assim nunca mais acontecesse. Wagner, que sobreviveu ao desastre, tornou-se um defensor dos catadores de materiais recicláveis, lutando por melhores condições de trabalho e treinamento para evitar que outros passassem pelo que ele passou. Ele nunca mais tocou em um objeto sem saber sua origem. Goiânia, aos poucos, se reconstruiu, mas o brilho azul do Césio 137 continuaria a assombrar a memória de todos que viveram aqueles dias terríveis. A tragédia serviu como um alerta para o mundo, lembrando a todos do poder invisível e mortal da radiação. Salvador, 1755. A cidade fervilhava com os sons dos mercados, os cânticos das igrejas e o cheiro do mar que invadia as ruas de paralelepípedos. Mas, em uma rua estreita e sombria do Pelourinho, erguia-se uma casa que parecia desafiar a luz do sol. Suas paredes grossas de pedra, janelas estreitas e portão de madeira maciça davam-lhe um ar de fortaleza imponente. Era ali que o padre Inácio de Almeida vivia, um homem conhecido por sua devoção religiosa, mas também por segredos que poucos ousavam questionar. Na noite de 12 de agosto, uma tempestade violenta cobriu a cidade com um manto de trovões e relâmpagos. Dentro da casa, o padre Inácio reunira 3 pessoas. Maria, uma jovem órfã que ele cuidava como filha. João, um escravo liberto que trabalhava como seu assistente. E Catarina, uma senhora idosa que diziam ter poderes de clarividência. Que eles discutiam naquela noite era um mistério, mas os gritos que ecoaram pelas ruas desertas foram ouvidos por vizinhos assustados. Ao amanhecer, a casa foi encontrada em silêncio mortal. Quando as autoridades forçaram a entrada, depararam-se com uma cena horripilante. Os 4 corpos jaziam no chão da sala principal, crivados de facadas. O sangue escorrera pelas frestas do assoalho de madeira e o ar pesava com o cheiro de morte. Nenhum sinal de luta, nenhuma arma encontrada. A única pista era um símbolo estranho desenhado com sangue na parede. Um círculo com 7 pontas, envolto por palavras em latim que ninguém conseguiu decifrar. A casa foi selada e o caso arquivado como um crime passional. Mas os boatos começaram a se espalhar. Dizia-se que o padre Inácio havia invocado forças que não deveria e que a casa estava amaldiçoada. Anos depois, uma 5ª vítima, um comerciante que comprara a propriedade, foi encontrada morta no mesmo local, envenenada. A partir de então, a casa ganhou o nome de Casa das 7 Mortes e ninguém mais ousou habitá-la. Salvador, 2023. A Casa das 7 Mortes ainda estava de pé, mas agora era apenas uma sombra do que fora no passado. Suas paredes descascadas, janelas quebradas e o portão enferrujado davam-lhe um ar de abandono. No entanto, o local havia se tornado um ponto turístico macabro, atraindo curiosos, caçadores de fantasmas e amantes do sobrenatural. Entre esses curiosos estava Laura,
uma jovem historiadora especializada em casos antigos e inexplicáveis. Laura havia crescido ouvindo as lendas da Casa das Sete Mortes e agora decidira investigar o caso por conta própria. Ela acreditava que havia mais na história do que simples assassinatos, algo que ligava as mortes ao símbolo estranho encontrado na parede. No dia 12 de agosto, exatamente 268 anos após o primeiro crime, Laura chegou à casa acompanhada de Tiago, um fotógrafo especializado em locais abandonados, e Rafael, um parapsicólogo cético que duvidava de todas as histórias de fantasmas. O trio carregava equipamentos, câmeras, gravadores, sensores de movimento e uma determinação inquebrável. Ao entrarem na casa, foram recebidos por um silêncio opressivo. O ar era pesado e o cheiro de mofo e decadência enchia suas narinas. As paredes ainda conservavam vestígios do passado. Rabiscos antigos, manchas escuras que pareciam sangue seco e, em uma das salas, o símbolo das 7 pontas, quase apagado pelo tempo, mas ainda visível. Isso aqui é assustador, murmurou Tiago, ajustando a câmera em suas mãos. Não é assustador, é história, respondeu Laura, passando os dedos sobre o símbolo na parede. Alguém colocou isso aqui por um motivo. Precisamos descobrir o que significa. Enquanto exploravam a casa, Rafael instalou sensores de temperatura e gravadores de áudio, esperando captar algum fenômeno paranormal. Laura, por sua vez, concentrou-se em examinar os detalhes da arquitetura e os poucos móveis que restavam. Foi então que ela encontrou algo intrigante. Um pequeno compartimento escondido atrás de uma prancha solta no assoalho. Dentro dele, havia um diário empoeirado com a inscrição Padre Inácio de Almeida na capa. Isso pode ser a chave para tudo, disse Laura, abrindo o diário com cuidado. As páginas estavam amareladas e frágeis, mas ainda legíveis. O padre havia escrito sobre rituais, pactos e uma entidade chamada a Guardiã das 7 Chaves. Antes que pudessem ler mais, um barulho estridente ecoou pela casa. Tiago gritou, apontando para a janela. Uma figura sombria passara rapidamente, seguida por um sussurro gutural que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Rafael, inicialmente cético, ficou pálido ao ver a leitura dos sensores. A temperatura havia caído drasticamente em questão de segundos. Precisamos sair daqui, disse Rafael, sua voz trêmula. Ainda não, respondeu Laura, segurando o diário com firmeza. Precisamos descobrir o que aconteceu aqui, e eu acho que o Padre Inácio deixou as respostas. Enquanto isso, do lado de fora da casa, os moradores mais antigos do Pelourinho observavam com desconfiança. Eles sabiam que a Casa das 7 Mortes não perdoava aqueles que perturbavam seu repouso. Dentro da Casa das 7 Mortes, o clima estava tenso. Laura, Tiago e Rafael se reuniram em uma das salas menos deterioradas, onde acenderam uma lanterna para iluminar o diário do Padre Inácio. O vento uivava lá fora, e as sombras pareciam dançar nas paredes, mas eles estavam determinados a descobrir a verdade. Laura começou a ler o diário em voz alta. As páginas revelavam que o Padre Inácio não era apenas um homem de fé, mas também um estudioso de ocultismo. Ele havia se envolvido com um grupo secreto que buscava contato com entidades sobrenaturais em troca de conhecimento e poder. O símbolo das 7 pontas, segundo o diário, era um selo de proteção, ou talvez uma maldição, relacionado a uma entidade conhecida como a Guardiã das 7 Chaves. A Guardiã das 7 Chaves? Perguntou Tiago, confuso. O que isso significa? Pelo que estou entendendo, respondeu Laura. Era uma entidade que, segundo o padre, poderia conceder poderes inimagináveis àqueles que conseguissem desvendar seus segredos. Mas havia um preço. 7 vidas deveriam ser oferecidas em sacrifício. Rafael, ainda cético, mas visivelmente perturbado, interveio. Isso não passa de superstição. O Padre Inácio
Provavelmente era um homem perturbado. E essas histórias foram inventadas para justificar seus crimes. Laura, no entanto, não estava convencida. Ela continuou a ler o diário, que detalhava um ritual realizado na noite do assassinato. O padre e seus 3 companheiros haviam tentado invocar a guardiã, mas algo deu errado. As últimas entradas do diário eram escritas de forma caótica, quase ilegível, como se o padre estivesse em pânico. Ela veio, mas não como esperávamos. As chaves não são o que pensávamos. Ela exige mais. Sempre mais. Não podemos pará-la. Ela está aqui, entre nós. Oh, Deus, perdoai-me. Enquanto Laura lia essas palavras, um barulho ecoou no andar de cima, como se alguém arrastasse uma cadeira pelo chão. Tiago levantou a câmera imediatamente, apontando-a para a escada. Alguém está lá em cima, sussurrou ele, sua voz trêmula. Rafael pegou uma lanterna e se levantou, determinado a investigar. Vamos lá! Se há alguém aqui, precisamos descobrir quem é. Os 3 subiram as escadas rangentes, cada passo ecoando como um trovão na casa silenciosa. No corredor do andar superior, a temperatura estava gelada e o ar parecia vibrar com uma energia estranha. Ao chegarem ao último quarto, encontraram a porta entreaberta. Dentro, uma cadeira estava virada de cabeça para baixo e no chão, marcas de pés molhados levavam até a janela. Isso é impossível, murmurou Rafael, olhando para a janela fechada. Ninguém poderia ter entrado ou saído por aqui. Foi então que Laura notou algo estranho na parede. O símbolo das 7 pontas, agora brilhando levemente, como se tivesse sido desenhado com uma tinta fosforescente. Antes que pudessem reagir, um sussurro ecoou pelo quarto, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. 7 chaves. 7 vidas. Vocês não podem escapar. Tiago gritou, e a câmera caiu de suas mãos, capturando uma imagem borrada de uma figura sombria antes de desligar. Rafael, agora completamente convencido de que algo sobrenatural estava acontecendo, agarrou Laura pelo braço. Precisamos sair daqui agora! Mas Laura hesitou. Ela olhou para o diário em suas mãos e depois para o símbolo na parede. Não podemos ir embora ainda. O padre Inácio tentou nos avisar. Precisamos descobrir como quebrar essa maldição antes que seja tarde demais. A tensão dentro da Casa das 7 Mortes era palpável. Laura, Tiago e Rafael estavam agora no quarto do andar superior, cercados por uma energia opressiva que parecia sufocar cada um de seus movimentos. O sussurro gutural ainda ecoava em suas mentes, e o símbolo das 7 pontas na parede brilhava com uma luz sinistra. Laura, segurando o diário do padre Inácio, começou a folhear as páginas freneticamente, procurando por alguma pista que pudesse ajudá-los a entender o que estava acontecendo. Aqui! Ela exclamou, apontando para uma passagem quase ilegível. O padre escreveu sobre um ritual de reversão. Ele tentou interromper a maldição, mas não conseguiu completá-lo. Precisamos tentar! Rafael, ainda abalado, mas agora convencido da gravidade da situação, concordou. O que precisamos fazer? Laura leu as instruções em voz alta. O ritual exige que quebremos o selo das 7 pontas. Para isso, precisamos encontrar os 7 objetos que representam as chaves. Eles estão escondidos em diferentes partes da casa. Cada um deles foi consagrado pela guardiã e mantém a maldição viva. Tiago, que havia recuperado a câmera, olhou para os outros com determinação. Então vamos encontrá-los. Não temos tempo a perder. Os 3 dividiram-se, mas decidiram permanecer em grupos de 2 para a segurança. Laura e Rafael foram para o porão, enquanto Tiago ficou no andar superior para continuar a busca. No porão, o ar era ainda mais denso e o cheiro de terra molhada e decadência era quase insuportável. Com a ajuda de uma lanterna, Laura e Rafael encontraram uma antiga caixa de madeira escondida atrás de uma pilha de entulho. Dentro dela, havia um crucifixo de prata manchado de sangue e uma nota escrita em latim. A primeira chave.
a fé corrompida. Enquanto isso, Tiago, no andar superior, descobriu um espelho quebrado em um dos quartos. Ao se aproximar, ele viu uma figura refletida atrás dele. Uma mulher de vestido branco, com olhos vazios e um sorriso perturbador. Ele gritou, mas quando se virou, não havia ninguém lá. No chão, próximo ao espelho, ele encontrou uma chave enferrujada com o símbolo das 7 pontas gravado. Reunindo-se novamente na sala principal, os 3 compararam suas descobertas. Encontramos o crucifixo e a chave, disse Laura, mas ainda faltam 5 objetos. Rafael olhou para o símbolo na parede, que agora parecia pulsar com uma luz mais intensa. Precisamos nos apressar. Algo está prestes a acontecer. A busca continuou, e cada objeto encontrado parecia aumentar a atividade paranormal na casa. Passos ecoavam pelos corredores, vozes sussurravam seus nomes, e vultos apareciam e desapareciam nas sombras. Quando o 7º objeto, um anel de ouro com uma pedra negra, foi finalmente encontrado, o símbolo na parede começou a brilhar com uma luz cegante. Laura reuniu os 7 objetos no centro da sala e começou a recitar as palavras do ritual, de reversão, conforme descrito no diário. O vento uivou dentro da casa e as paredes tremeram como se estivessem vivas. "Está funcionando!" gritou Tiago, segurando a câmera para capturar tudo. Mas então, uma figura apareceu no meio da sala, a guardiã das 7 chaves. Ela era alta e espectral, com olhos que brilhavam como brasas e um sorriso que gelou o sangue de todos. "Vocês pensam que podem me derrotar?" sussurrou ela, sua voz ecoando como um trovão. "7 vidas foram dadas a mim, e 7 vidas eu tomarei." Laura, no entanto, não recuou. Ela ergueu os 7 objetos e completou o ritual. A guardiã gritou, seu corpo começando a se desfazer em uma névoa negra. A casa tremeu violentamente. E o símbolo das 7 pontas na parede se desfez em cinzas. Quando o silêncio finalmente retornou, a casa parecia diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido removido. Os 3 olharam ao redor, exaustos, mas aliviados. "Achamos que acabou", disse Rafael, respirando fundo. Laura olhou para o diário em suas mãos e depois para os amigos. "A maldição foi quebrada. A casa das 7 mortes finalmente pode descansar em paz."